Eu quero convidar os amados irmãos que estão conectados com a gente a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Nos diz o apóstolo Paulo: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Amém, irmãos? Essa aqui é mais uma declaração do apóstolo Paulo, uma das suas fortes declarações. E nós precisamos entender, irmãos, que tudo quanto Paulo escreveu, em algumas partes, é fruto da sua vivência. Boa parte dos seus escritos é um testemunho pessoal. Ele vivenciou essas dificuldades, vivenciou esses problemas, mas não se deixou abater por eles, não se deixou destruir pelas dificuldades, mas em meio aos problemas, em meio àquele momento difícil, ele olhou para o alto e de Deus ele recebeu a bênção da restauração, a bênção da renovação. Ele recebeu forças para continuar firme nessa jornada, firme na caminhada, e assim precisa ser nossa vida também, irmãos. Nós precisamos continuamente estar com os olhos fitos no alto, olhando para cima, olhando para o Senhor, porque temos certeza, somos sabedores que do alto vem o nosso socorro, que de Deus vem o nosso socorro. Hoje eu quero falar especialmente para aqueles que estão abatidos. Senhor, quantas pessoas encontram-se dentro da casa do Senhor, porém estão abatidos, tristes, estão aí praticamente derrotados, com aquela cara de derrota. Deus amado, tipo assim, ó vida, vontade de morrer, a vontade de sumir, a vontade de ir para um lugar bem longe, aquela lamúria, aquelas reclamações incansáveis, não é? Reclama disso, reclama daquilo, lamenta por isso, lamenta por aquilo. Eu quero falar para você, meu amado, quero afirmar para você, quando nós temos em nosso coração o Espírito Santo de Deus, nós podemos até passar por essas dificuldades, podemos até passar por essas aflições, passarmos e sermos atingidos de alguma forma pelas dificuldades do dia a dia, mas nós não somos destruídos. Afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Eu quero falar para você, amado, as dificuldades, elas estão aí. Com certeza estamos sujeitos a passar por algumas, certamente, mas um fato é que nós não podemos nos deixar abater por elas, não podemos nos deixar destruir por elas, porque temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Em outro texto, a palavra de Deus afirma: enchei-vos com o Espírito, enchei-vos com o Espírito. Essa é a nossa busca incessante, irmãos, estarmos continuamente cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa derramar pelos cantos da nossa vida, precisa transbordar, a nossa existência precisa transbordar o Espírito Santo. E quando assim agimos, quando assim nos colocamos, amados, nós somos fortalecidos no Senhor, e recebemos forças para passar por sobre as dificuldades, por sobre as aflições, as dúvidas, os desesperos, enfim, todas essas coisas que são comuns, relativamente comuns à vida do ser humano. Mas, amados, como disse anteriormente, isento dessas situações nós não estamos. Todos vamos passar, dia sim ou outro,
por uma dificuldade qualquer que vai nos abater, que vai nos trazer tristeza ou, de certa forma, até uma aflição? Sim, nós somos humanos, amados, somos humanos. Estamos sujeitos a estas situações. Estamos sujeitos, mas a orientação é o seguinte, a orientação do apóstolo para as nossas vidas é que nós precisamos encher-nos com o Espírito de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito, irmãos, quando nós estamos transbordantes do Espírito, com certeza somos fortalecidos, teremos condições de passar por essas dificuldades. A você que está abatido, a você que está triste, está aí jogado pelo canto, com vontade de morrer, está com vontade de sumir desse mundo, está com vontade de desaparecer, uma pergunta para ti: como anda a tua comunhão com Deus? Como anda a tua comunhão com o Senhor? Amados, um grande problema que tem assolado o povo que chama pelo nome do Senhor é a ausência de comunhão. Um grande problema é a ausência de comunhão. A ausência de comunhão, ela produz dentro do coração das pessoas um vazio, irmãos, um vazio intenso, porque é um vazio da ausência de Cristo verdadeiramente na vida. A comunhão com Deus, amados, nos proporciona um enchimento, enchei-vos com o Espírito. É essa comunhão com o Senhor que nos proporciona esse enchimento. Mas quando nós viramos as nossas costas, quando nós damos a nossa atenção, voltamos a nossa atenção para esta terra, para as dificuldades dessa terra, para os problemas que estão ao nosso redor, nós vamos quebrar a comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus será tocada, será ferida, e as consequências são visíveis na nossa vida, as consequências são visíveis na existência. E uma das consequências exatamente essas, irmãos, é a carne que se levanta como uma louca. A carne se levanta de forma muito louca, e a carne é dada às aflições, é dada às preocupações. A carne, meu irmão, a carne, a nossa natureza humana, nossa natureza terrena, essa natureza que precisa ser trazida, está sempre cativa ao Espírito de Deus. Mas quando ela se levanta, ela escapa, ela sai e ela consegue respirar, ela frutifica, e os seus frutos, eles danificam nossa comunhão com Deus. Danificam. Irmãos, você que está triste nesse momento, você que está abatido, você que está desesperado, não tenho razão? Responde para você mesmo. A tua comunhão com Deus não já foi para a cucuia? Você já não está lendo a palavra de Deus? Você já não lê a palavra do Senhor da forma que lia antes? Os teus momentos de orações praticamente deixaram de existir? Jejum nem em pensamento? Você tem ocupado a tua mente com tudo que esse mundo tem a oferecer? São filmes, são música, são conversas, enfim, fofocas e estas coisas que destrói cada dia mais aquilo que o Espírito Santo de Deus edifica. E nós precisamos estar atento a isso, meu irmão. Estar atento a isso. A cada instante, amado, que nós damos lugar à carne, damos lugar à nossa natureza humana, que nós permitimos que ela respire, que ela saia do seu lugar de cativa, de presa, de submissa à graça do Senhor, ao poder de Deus. Toda vez que nós retiramos a carne e permitimos que ela entre em cena, fique em evidência, vamos colher resultados ruins na nossa vida. Resultados ruins. E um dos primeiros resultados ruins que a carne produz é quebrar a nossa comunhão com Deus. E anotou isso? A primeira coisa que a carne quebra, irmãos, é a tua comunhão com Deus. Logo você fica doente. Logo você fica doente. Não é isto?
E a doença, irmão, essa enfermidade espiritual que adentra o teu ser, essa enfermidade que é patrocinada pela carne, ela arranca do teu ser o desejo pelas coisas do alto. Ela arranca do teu ser a vontade de estar na presença do Senhor, a vontade de buscar unidade com o Pai Eterno. E note-se, analise, veja, você para de ler a Bíblia de imediato. Você para de ler a Bíblia. Se não é de imediato, pelo menos de uma forma constante. Você vai quebrando numa constância, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até que você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana sem ler a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é alimento para nossas vidas. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. É a verdade que traz a presença, o mover, o agir do Espírito Santo de Deus à nossa vida. E quando nós abandonamos a palavra, quando nós aposentamos a palavra, quando nós a deixamos lá em cima da mesa, dentro do armário, enfim, escondidinha, mas quando nós não abrimos a palavra, quando nós não mergulhamos na Sagrada Escritura, as consequências são visíveis. São visíveis. Logo a tua fé desce ladeira abaixo. Sim, você passa, irmãos, passa a um declínio total da tua existência. Eu quero falar para você, Paulo já dizia, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Esta é a afirmação do apóstolo Paulo, amados. Essa ladeira abaixo na vida da gente, de certa forma, ela pode até acontecer de forma natural. Sim, mas irmãos, quando você está ancorado na palavra, quando você medita na palavra de Deus, quando você come a palavra de Deus, quando você permite que o Espírito Santo de Deus fale com você através da Sagrada Escritura, você é fortalecido, você é edificado e o Senhor te dá forças para, através da palavra, sujeitar a carne à vontade do Espírito. E é isso que nós precisamos, amados, ler a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus hoje tem sido abandonada. Ninguém lê mais a Bíblia porque é mais fácil você ler um estudo, talvez até no site Vivos. É mais fácil você ouvir uma pregação. É mais fácil você ouvir um programa na televisão. É mais fácil você, enfim. A igreja já não lê mais a Bíblia. Então, amados, aqueles que não leem a palavra do Senhor, a tendência deles é que a sua vida espiritual se enfraqueça e seja ele dominado por toda sorte de engano. Nós não podemos esquecer, irmãos, é a Bíblia que nos dá a revelação de Deus, é a Bíblia que nos dá o discernimento para entendermos o que procede do Senhor e aquilo que não procede do Senhor. Nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, nessa miscelânea espiritual que nós estamos visualizando por aí, nós temos visto que muitos são dominados por toda sorte de religiosidade. Sabe por quê, amados? Não conhece as Escrituras, não leem a palavra de Deus, não meditam a palavra de Deus e erram. Mas você que está hoje triste, abatido, você que está aí jogado às traças, com aquela vontade de morrer, o primeiro passo para a tua restauração, com certeza, é voltar à leitura da palavra de Deus, voltar a meditar na palavra de Deus, voltar a comer a palavra do Senhor. E é certo, claro, que nesse reinício você não terá vontade de ler a Bíblia. Não terá, meu irmão. A Bíblia é ruim de se ler. É ruim.
Principalmente quando a vida está dominada pela carne. A carne não gosta de ler a Bíblia. A carne gosta de ler um romance. A carne gosta de ler revista em quadrinho, de ler jornal. Mas quando fala em Bíblia, você está ocupado, você está com sono, você está com isso, está com aquilo. E geralmente a carne consegue uma desculpinha para que você não leia a palavra. É sempre assim, amado. É desse jeito. Mas eu quero falar para você, é contra isso que você precisa lutar. É contra essa vontade que não procede de Deus. É contra esse desejo que não procede do Senhor que você precisa lutar. E você precisa, meu irmão, trazer para a tua realidade, trazer para dentro de si a palavra de Deus. Tem que ler contra a vontade, por incrível que pareça. Tem que ler contra a vontade, gente. Nós estamos numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual é a guerra da carne contra o espírito dentro da gente. E a carne, ela não quer as coisas do espírito. Ela rejeita as coisas do espírito. E a Bíblia diz que devemos mortificar. Devemos mortificar a carne para que o Espírito Santo de Deus sobressaia sobre nossa vida. Não tem vontade de ler a Bíblia? É normal. Ah, Elias Oliveira, ler a Bíblia é tão chato? É normal. Sabe por quê? O Espírito de Deus não está entronizado no coração. O Espírito Santo de Deus não está no centro da tua vida. Aqueles que têm rejeição pelas coisas do Senhor, aqueles que rejeitam aquilo que vem de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus não está no domínio da vida. E quem está no domínio da vida, talvez seja a carne. E a carne, ela é facilmente influenciável por todo espírito de engano, por todo espírito do mal. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. A carne tem que ser mortificada. Nós temos que colocar a carne debaixo da vontade do Senhor. A nossa vontade precisa estar cheia do querer de Deus. É o querer do Senhor que rege a nossa vida. É o querer de Deus, é a vontade do Pai que precisa sobressair na nossa existência. Está mal? Está ruim? Está triste? Abatido? Ô Elias Oliveira, só o caco? Leia a Bíblia. Ah, eu não tenho vontade nem de comer, de quanto mais de ler a Bíblia. É assim, meu irmão. É uma luta, é uma guerra. Você ainda não está destruído. Paulo diz, abatidos, porém não destruídos. Se você não está destruído é porque resta dentro de você ainda forças para lutar, forças para continuar. É o momento de você orar, clamar ao Senhor para que Deus venha mover na tua vida. E precisa ler a Bíblia. Tem que ler. Vai lá, pega a palavra. Medita na palavra. Outro aspecto, irmãos, na vida daqueles que estão tristão, abatidão, só o caco. Outro aspecto que é facilmente visível é que essas pessoas abandonaram a oração. Essas pessoas já não oram mais. Talvez antes oravam 1 hora por dia, 20 minutos por dia, sei lá quanto tempo, mas hoje já não oram mais. Já não tem mais prazer em falar com Deus, não tem mais satisfação em colocar-se em oração, não tem mais satisfação em estar diante do trono de Deus. Sabe por quê, irmãos? É a natureza humana que fica em evidência. Quando a natureza humana entra em ação, quando ela toma conta da cena, quando ela é o protagonista da nossa vida, quando a natureza humana é a protagonista da nossa vida, ela não tem desejo de falar com Deus. Não tem. É por isso que muitos já não oram hoje. Mas eu quero falar para você, amados, querem ter comunhão com Deus. Você, meu irmão, deseja comunhão com Deus? Tem que orar. Tem que orar. O homem que não ora, ele não é amigo de Deus. O homem que não conversa com o Senhor, impossível que seja próximo de Deus. O homem que não tem momentos de oração, não pode ser usado por Deus. O homem, meu irmão, que não separa na sua agenda diária tempo para Deus, certamente não possui
uma comunhão verdadeira. E as consequências são semelhantes àqueles que não leem a Bíblia. Ele é domado pela carne, ele é dominado pela carne, é dominado pela influência do maligno, e a sua vida torna-se uma miséria, torna-se um caos, uma vontade louca de morrer bate dentro do seu coração, uma vontade de sumir bate na tua vida. Sabe o que é isso? A ausência da presença do Senhor, a ausência da comunhão com Deus, a ausência de uma amizade verdadeira, íntima com aquele que te chamou, que resgatou das garras do diabo, que mudou a tua vida, te colocou um novo nome, lavou a tua mente, encheu o teu coração com o Espírito Santo de Deus, mas que com o passar do tempo você foi deixando que a carne se levantasse aos poucos. E a carne assim, ela aparece bem pequenininha e vai crescendo e vai crescendo. Quando você acorda, se acordar, já é tarde demais, porque ela quebra, te rouba, ela rompe a tua unidade com Deus. Amados, o crente que não ora não pode ser chamado de servo de Deus. O crente que não desempenha uma vida, que não desenvolve uma vida de oração, certamente ele não é servo fiel do Senhor. O crente, irmãos, que não tem tempo para orar, o crente que não tem tempo para derramar-se em oração, certamente não tem comunhão verdadeira com Deus. O espírito que rege a vida dele é um espírito que não vem do alto, é um espírito que não é do Senhor. Muitas vezes até com aparência, mas a Bíblia já nos diz e já nos afirma de forma clara que muitos são dominados pelo espírito de engano. Irmãos, e muitos estão convencidos pelo espírito de engano que estão de bem com Deus. Muitas vezes o cara não lê a Bíblia, não ora, não tem uma vida santa, não tem uma vida reta, não tem uma vida de santidade, de pureza, enfim. E ele é convencido pela carne que está tudo bem, que Deus aceita, porque Deus vai abrir um precedente para ele, porque ele é uma pessoa especial, porque ele é amado, porque ele faz isso para Deus, faz aquilo para Deus. Tem muita gente, amados, que joga na cara do Senhor, entre aspas, claro, que joga na cara do Senhor. Senhor, eu prego a sua palavra, eu distribuo folhetos, eu faço evangelismo, eu dou o dízimo, santo dízimo. Dias em que o dízimo tem roubado o lugar de Cristo na vida das pessoas. Senhor, eu dou o dízimo, como se o dízimo liberasse as pessoas de desenvolverem uma vida santa. E nós vemos assim, irmãos, que essas pessoas recebem dentro em si o espírito de engano que as convence que está tudo muito bem. É onde, amados, impera a morte. E muitos estão morrendo porque não consegue acordar para essa realidade. Mas hoje o Espírito Santo de Deus fala para você que me ouve. Hoje o Espírito Santo de Deus quer acordar você. Hoje o Espírito Santo de Deus, na simplicidade desta palavra, até didática, nada de novo, uma palavra de sempre, uma palavra até antiga, mas cheia da graça do Senhor, cheia da unção do Todo-Poderoso. É através dela que o Espírito Santo de Deus diz e afirma para você: precisas comer a palavra, precisas meditar na palavra, precisas conhecer as Escrituras, porque é conhecendo as Escrituras que nós temos subsídios para fazermos a obra de Deus. É conhecendo as Escrituras que nós vamos oferecer conteúdo para que o Espírito de Deus nos use na sua obra. É conhecendo as Escrituras que a nossa fé é edificada. É na verdade das Escrituras que a nossa fé é fundamentada. É nas Sagradas Escrituras que nós cremos e sabemos que Deus é real, que a obra do Senhor é redentora, é restauradora, que Cristo Jesus é o nosso Senhor e que somos edificados pelo Espírito de Deus, aquele que nos dá fé. É através das Escrituras. E hoje o Espírito Santo de Deus diz para você: volte para a palavra, volte-se para a palavra, encontre tempo na tua vida para a palavra de Deus. Também o Espírito de Deus chama a tua atenção a você que já não ora.
Ah, Elias Oliveira, não tenho mais tempo para orar. Em casa chego tarde, já chego com sono, saio cedo de casa, eu não sei o quê. Ah, eu não tenho tempo para orar. Mas o Espírito Santo cobra de você comunhão. O Espírito Santo de Deus cobra de você uma vida de unidade com Ele, uma vida de conversação com Deus, uma vida de intimidade, de diálogo com Deus, uma vida na qual você possa falar com o Todo-Poderoso e Ele responde a tua palavra. Você precisa encontrar tempo porque o teu chamado, a tua escolha nessa terra não é para ser escravo do salário, escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo da situação dessa nação, mas o teu chamado é para servir a Deus em primeiro lugar. E esse servir a Deus em primeiro lugar te obriga a encontrar tempo, não só para orar, mas também para ler a palavra. Qual o chamado de Deus para você? Que tu coloques a Ele em primeiro lugar na tua vida. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescidas. Agora isso é princípio de fé, irmão. Só funciona quando você tem fé. Só funciona quando o teu coração é tomado profundamente por fé, movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque caso contrário, você não consegue, irmão. Você não consegue visualizar isso. E a consequência é que você anda caindo aqui, levantando ali, de 4 pés, enfim, mas você não consegue ter uma vida de felicidade, de retidão, e você não consegue vivenciar o prazer que Deus nos concede em estarmos na sua presença. Não tem tempo para orar? Tem que encontrar, irmão. Tem que encontrar tempo. Crente que não ora, crente que não tem momentos de oração, não tem comunhão com Deus. Eu fico a observar na palavra do Senhor os relatos dos evangelistas. Eles trazem ali para a gente, amados, momentos em que Cristo Jesus reserva para oração. Interessante isso, não é, irmãos? Cristo Jesus, o homem verdadeiro, ele precisava orar, porque era através da oração que ele recebia de Deus poder, era através da oração que ele estreitava laços de intimidade com Deus, era através da oração que ele se aproximava do Todo-Poderoso. E Cristo Jesus, como homem que era, precisava dessa comunhão com Deus para dele receber poder, poder para fazer a obra, poder para resistir o pecado, poder para resistir os males que muitas vezes assolam a crentaiada. Amados, se nós não oramos, amados, se nós não temos momentos de oração, se nós não vivermos em oração, não vamos continuar e não vamos conseguir ficar na presença do Senhor. Nós não vamos conseguir ficar de pé na presença do Todo-Poderoso. E o texto de Paulo que diz: abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos, não é uma realidade na vida, porque abatido e destruído é uma realidade na vida daqueles que não leem a palavra e não oram. Outro aspecto, irmão, outra verdade que é comum na vida das pessoas que estão tristes, abatidas, jogadas às traças, jogadas no canto, chorando por aí, só, oh meu Deus, misericórdia. Outra verdade que é ausente nessas vidas é o jejum. Irmãos, o jejum, ele é fundamental para quebrarmos a carne. Você quer quebrar a tua carne? Tem que jejuar. Quer trazer a carne cativa ao Espírito, debaixo dos pés, submissa ao Espírito Santo de Deus? É necessário que jejues. A pessoa já não ora, não lê a palavra, não jejua. Impossível que essa pessoa sirva a Deus, impossível que essa pessoa tenha comunhão com Deus, impossível que essa pessoa fique de pé, impossível que consiga vencer as dificuldades
que nos é trazida, não só pela carne, mas muitas vezes potencializadas pelas castas malignas, que têm satisfação em fazer que um probleminha torne-se um problemão nas nossas vidas. E quando nós, irmãos, estamos destituídos dessa comunhão com o Senhor, estamos com uma vida aberta, a vida fica escancarada para toda sorte de ação do maligno, e ele entra, ele faz uma miséria, e muitos chegam às loucuras de cometerem as mais bobas atitudes, loucas atitudes. Sabe o que é isso, irmãos? Vidas abertas para o diabo. Mas eu quero falar para você, meu irmãozinho, que deseja crescer na presença do Senhor, você que deseja ter comunhão com Deus, jejum é fundamental. Tu precisas desenvolver uma vida de jejum. Você precisa quebrar a tua carne com jejuns. Você precisa aliar a oração, a leitura da palavra, o jejum, porque esse jejum faz com que a nossa natureza humana, a nossa vontade humana, entenda e respeite a soberania do Espírito em nossas vidas, porque nós não somos chamados para viver segundo a carne, mas fomos comprados a preço de sangue para vivermos segundo a vontade do Senhor, segundo o Espírito de Deus que deve habitar na vida de cada servo. Mas, irmãos muito preciosos, para que isso seja uma verdade e tenhamos vitória no Senhor, nós precisamos observar pontos que são fundamentais, simples, claro, extremamente simples, mas que são fundamentais na nossa vida. Está você mal pra caramba? Está você numa tristeza de dar dó? Está você abatido? Veja, com certeza você já não ora. Com certeza você já não lê a Bíblia. Jejum, aí que você não faz mesmo? É momento, irmãos, é momento de você olhar para o Senhor, confessar o teu pecado, é o momento de você arrependido, confessar o teu pecado e clamar pelo perdão de Deus, passar a mão na sua Bíblia, clamar para o Espírito Santo de Deus, mostrar, trazer a revelação para você através da palavra. Leia a palavra, deixe o Espírito Santo de Deus encher o teu ser através da palavra. Ore, separe tempo para orar, ore, converse com Deus. Não sabe, não tem o que falar, clame pela misericórdia do Senhor. Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Foi esta a oração de alguém que foi ouvido. Não tens muito o que falar hoje, porque as palavras estão secas, a terra está seca, falta-lhe chuva, falta-lhe as águas do Espírito. Clame, 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 clame para que o Senhor fale contigo, para que o Senhor abençoe a tua vida, mude a tua sorte, fale dos teus males, fale das tuas dificuldades, fale para o Senhor que tu quer, deseja mudar de vida. Olha, irmãos, o Senhor conhece a sinceridade de nosso coração. E quando Ele consegue visualizar dentro de você a verdade do desejo, Ele muda a tua vida, conserta a tua vida, enche o teu coração de alegria, te dá uma nova existência. E certamente, amados, vocês não serão destruídos porque o Espírito Santo de Deus te coloca de pé. Hoje é tempo de voltar-se para o Senhor. Hoje é tempo de refazer compromisso com Deus. Hoje, agora, é o momento de buscar a reparação de Deus, de buscar a restauração de Deus, a renovação de Deus, de encher-se com o Espírito Santo do Senhor. É tempo de tornar-se, mais uma vez, discípulos do Senhor. Que nós, amados, saibamos superar as adversidades, superarmos as dificuldades. A exemplo daquilo que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. As aflições até vêm, mas a derrota não, porque você é vencedor em Cristo Jesus. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, porque o desespero não faz parte da vida que é regida pelo Espírito Santo de Deus. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Aqueles que são de Cristo têm todo um reino, tem todo um rol de pessoas
que são do Senhor também, que comungam os mesmos princípios, que são mais que amigos, são irmãos. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Sim, quantas vezes somos gravemente feridos, somos tocados. Nesse momento talvez você está gravemente ferido, sem comunhão com Deus, não ler a Bíblia, não ora, não tem prazer no Senhor, está aí querendo morrer, gravemente ferido. Mas o Senhor diz, mas não somos destruídos, não somos destruídos. E ele complementa dizendo, levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. E é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim, que a presença do Senhor seja uma verdade na tua vida. Busque Deus, esteja com o Senhor e Deus fará coisas novas, extraordinárias na tua vida, na tua existência. Ele mudará teu nome, mudará a tua vida, mudará a tua sorte, te dará um espírito de alegria, te dará uma unção de poder, a unção de autoridade, te dará ainda um chamado, um ide para que você vá a este mundo e fale do amor, o amor de Deus para aqueles que estão carentes. Levanta a tua cabeça. Olhe para o alto, confesse teu pecado e deixe o Espírito de Deus encher o teu coração. Esta é a palavra de Deus para você nesta tarde. É possível mudar, é possível restaurar, mas tem que querer e tem que fazer por onde. Separe tempo para Deus na tua vida. Este é o clamor do Senhor. Separe tempo, afinal você foi comprado para ser propriedade exclusiva de Deus. Tu és propriedade exclusiva de Deus. Que o Deus te abençoe, que Deus encha a tua existência, que Deus mude tua sorte e que a graça do Senhor esteja sobre teu viver. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o Ministério Vivos, edificando vidas através da internet. Acesse nosso site www.vivos.com.br. Eu sou teu irmão, o pastor Elias de Oliveira.